Espírito, Espírito do Senhor, em tudo te desejo, Espírito do Senhor. Espírito, Espírito, Espírito do Senhor, em tudo te desejo, Espírito do Senhor. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao último dia de nossas reflexões sobre o livro do profeta Ezequiel, preparando-nos assim para viver o mês da Bíblia, que você possa de fato aproveitar todas essas reflexões para viver intensamente aí na sua comunidade, nos seus círculos bíblicos, na participação em sua paróquia. Tudo aquilo que refletimos ao longo desses dias possa iluminar uma boa vivência do mês da Bíblia, que começa no próximo domingo. O profeta Ezequiel é para nós profeta de esperança. Um texto clássico deste livro que nós refletimos hoje, quando os ossos ressequidos, sem vida, tomam de fato nova energia, novo vigor, e voltam à vida. Falam desse espírito que sopra onde parece não haver mais vida. Tantas vezes na nossa história vivemos momentos tão difíceis. Atualmente vivemos momentos tão fortes para tantas pessoas. Vivemos momentos de emergência climática, tanta violência, tanto desamor. E aí então nós pensamos muitas vezes, vimos tantas pessoas pessimistas achando que não tem jeito, mas o Espírito Santo, ele vivifica, ele traz vida nova. É essa mensagem do profeta Ezequiel que nós queremos deixar no dia de hoje, concluindo com muita esperança, que a gente acredite sempre que, apesar da noite, o dia virá. Vamos então fazer a nossa oração. Senhor, como profeta Ezequiel, somos chamados a profetizar. Queremos alimentarmos-nos de vossa palavra, pois ela é doce como mel e nos fortalece para a missão. Reconhecemos nosso mau procedimento, toda ganância, egoísmo e soberba, que tanto mal tem acarretado à humanidade e à nossa casa comum. Somos todos responsáveis. Vós, que sois o bom pastor e que jamais abandonais vosso povo, enviai-nos o vosso Espírito para que possamos passar da morte para a vida, dos ossos ressequidos da violência, da guerra, do narcotráfico, da escravidão, da destruição da natureza, nasça vida nova pela ação do vosso Espírito, gerando comunidades unidas, fortalecidas pela partilha do pão da palavra, na construção de um mundo de solidariedade, justiça e paz. Amém. O texto bíblico que ilumina nossa reflexão de hoje está no capítulo 37, versículos de 1 a 14, da morte para a vida. Vamos ouvir com muita atenção.
Espírito de Deus reanima a esperança e faz reviver. A mão de Javé pousou sobre mim, e o Espírito de Javé me levou e me deixou num vale cheio de ossos. E o Espírito me fez circular em torno deles, por todos os lados. Notei que havia grande quantidade de ossos espalhados pelo vale e que estavam todos secos. Então Javé me disse: Filho do homem, será que esses ossos poderão reviver? Eu respondi: Meu Senhor Javé, és tu que sabes. Então ele me disse: Profetize dizendo: Ossos secos, ouçam a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé a esses ossos: Vou infundir um espírito e vocês reviverão. Vou cobrir vocês de nervos, vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele. Em seguida, infundirei o meu espírito e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Profetizei de acordo com a ordem que havia recebido. Enquanto eu estava profetizando, ouvi um barulho e vi um movimento entre os ossos, que começaram a se aproximar um do outro, cada um com o seu correspondente. Observando bem, vi que apareciam nervos que iam sendo cobertos de carne e que a pele os recobria, mas não havia espírito neles. Então Javé acrescentou: Profetize ao espírito, filho do homem, profetize e diga: Assim diz o Senhor Javé: Espírito, venha dos quatro ventos e sopre nesses cadáveres, para que revivam. Profetizei conforme ele havia mandado. O Espírito penetrou neles e reviveram, colocando-se de pé. Eram um exército imenso. Em seguida, Javé me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: Nossos ossos estão secos e nossa esperança se foi. Para nós tudo acabou. Pois bem, profetize e diga: Assim diz o Senhor Javé: Vou abrir seus túmulos, tirar vocês de seus túmulos, povo meu, e vou levá-los para a terra de Israel. Vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, quando eu abrir seus túmulos, e de seus túmulos eu tirar vocês. Colocarei em vocês o meu espírito, e vocês reviverão. Eu os colocarei em sua própria terra, e vocês ficarão sabendo que eu, Javé, digo e faço. Oráculo de Javé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os israelitas não estavam exilados na Babilônia por vontade própria. Foram arrancados da sua terra e forçados a ir para uma terra estrangeira. Foi nessa terra estranha que eles se sentiram como ossos ressequidos e sem esperança. Hoje também olhamos para os nossos ossos secos e constatamos que são muitos e em tantos lugares diferentes. São os povos indígenas expulsos de suas terras ancestrais. São os negros que foram tirados da África, trazidos como escravos ao Brasil e que nunca receberam uma reparação justa. São os migrantes que, por causa de guerras, violências e fenômenos da natureza, são obrigados a sair da sua pátria. São os desempregados que perderam seu trabalho. São os sem terra que sonham com um pedaço de chão e passam longos períodos em acampamentos à beira das estradas. São as pessoas que não têm casa para morar,
as imensas favelas nas periferias das grandes cidades, os jovens pobres que não conseguem visualizar um horizonte de esperança, as mulheres que sofrem com feminicídio, os trabalhadores resgatados em regime de escravidão nas fazendas ou nas vinícolas. A lista é muito grande. Ninguém está feliz em viver nesses atuais vales de ossos secos. Nem quem está lá é culpado por isso. No tempo de Ezequiel, era o poderoso império da Babilônia, que transformava pessoas humanas em ossos secos. Hoje essa mesma máquina continua viva, fazendo suas vítimas inocentes. O atual modelo capitalista concentra cada vez mais a renda em mãos de poucas pessoas ou grandes grupos econômicos, enquanto exclui a maioria da população. Um exemplo disso é a questão da fome no mundo e no Brasil. O texto base da campanha da Fraternidade de 2023, lá no ano passado, cujo tema era fome, mostrou dados estatísticos que são um escândalo. O sistema capitalista é uma máquina que gera ossos secos pelo mundo afora. Produz vales de pessoas famintas e subnutridas, enquanto sobram alimentos nos países mais ricos. O Senhor insuflou o Espírito depois que os ossos estavam unidos, fortalecidos e protegidos. Ou seja, a organização é necessária e precede o Espírito, que vem trazer vida nova aos ossos. As conquistas populares são resultado do sopro do Espírito, que cria e fortalece, mas a união, as ferramentas de luta, são necessárias para que o Espírito ajude o povo a sair dos seus sepulcros. A formação é tarefa importante para ajudar as comunidades a se organizarem, a se articularem e a se defenderem. A profecia de Ezequiel aponta para a esperança. Mesmo estando naquela planície cheia de ossos secos, a mensagem revelada indica que quando ocorre a união, o fortalecimento e a proteção, cria-se o campo próprio para o agir do Espírito. Assim é possível antecipar o horizonte, conforme ensina um provérbio magrebino. Nenhuma caravana jamais alcançou a utopia, mas é a utopia que faz andar as caravanas. Ao escrever para as pequenas comunidades que viviam espalhadas e perseguidas dentro do grande Império Romano, que sofriam por causa da prática da injustiça, o apóstolo Pedro procurava animá-las dizendo: estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. O Papa Francisco sonha com uma igreja em saída e prefere uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. O Papa recorda a igreja que sofre, quando é preciso carregar a cruz em meio às situações de deserto. Lá somos chamados a ser pessoas cântaro, para dar de beber aos outros. Às vezes o cântaro se transforma numa pesada cruz, mas foi precisamente na cruz que o Senhor trespassado se entregou a nós como fonte de água viva. Não deixemos que nos roubem a esperança, nos diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Neste tempos de crises e mudanças que afetam tanto a população, as lideranças e os agentes de pastoral têm a missão de serem primeiro eles próprios esperançados e, ao mesmo tempo, semeadores de esperança. No meio da noite escura, Paulo pedia que os cristãos brilhassem como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida. No entanto, uma esperança que se vê não é mais esperança. Como pode alguém esperar o que já vê? Se todavia esperamos o que não vemos, é porque o aguardamos com perseverança. A visão dos ossos secos de Ezequiel é muitas vezes retomada quando se quer iluminar uma realidade de dor, de morte e de sofrimento. Certa vez uma irmã religiosa foi convidada
para animar os jovens de uma comunidade na favela. Ela visitou as famílias e convidou os jovens para participarem de um encontro. Ela então leu o texto bíblico que nós ouvimos hoje e depois distribuiu uma folha de papel a cada jovem, que deveria escrever o que estava tornando a comunidade como vale de ossos. Em seguida, fez um círculo no qual cada jovem dizia o que havia escrito: violência, drogas, racismo, discriminação, desemprego e tantas outras coisas. Ao dizer o problema, amassava folha e jogava no centro, de tal modo que se formou um monte de ossos. Então pediu que todos fechassem os olhos e fez uma bela oração ao Espírito Santo. Enquanto isso, alguém juntou os papéis amassados e com eles escreveu a palavra esperança. Quando abriram os olhos, não era mais um monte de ossos, mas uma mensagem. Dependia deles mesmos fazer nascer os nervos, a carne e a pele, para que o Espírito iluminasse a sua caminhada. Que nós possamos também, cada vez mais, sermos profetas da esperança, levarmos esperança onde a dor é grande, e que nós possamos crer que Deus porá em nós o seu Espírito e nós viveremos, que os ossos ressequidos deste nosso mundo ressurjam, ressuscitem para uma vida nova, quando houver união, fraternidade, amor, quando não houver mais tanta violência, tanta discriminação, tanta morte. Que o Senhor nos dê o seu Espírito e nos dê a graça de esperançar sempre. E assim nós vamos neste domingo iniciar o tempo da criação, que traz este ano como tema exatamente a esperança, esperançar e agir com a criação. Que nós possamos sempre alimentar a esperança operosamente, trabalhando por um mundo melhor, trabalhando junto com toda a criação. Que o Senhor então nos ilumine, nos conceda essa graça de nunca deixarmos que nos roubem a esperança. Aqui estão os profetas que nestes tempos nos deram a esperanças e forças para andar, é na cidade e no campo, no nosso meio estão, é na cidade e no campo, no nosso meio estão, aqui estão, onde estão, aonde estão, aqui estão, onde estão. Dom Pedro Casaldáliga, o profeta do Araguaia. Pedro Casaldáliga nasceu na província de Barcelona. Foi ordenado sacerdote em 1952 na Congregação dos Claretianos. Em 1968, aceitou fundar uma missão no Brasil. Consagrado bispo em 1971, teve como lema episcopal Humanizar a Humanidade. Foi responsável pela prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, onde descobriu um povoado totalmente oprimido e explorado por fazendeiros latifundiários, com altíssimo índice de analfabetismo. Um povoado sem saúde, sem saneamento básico. Aí, ele começou sua luta em defesa dos mais fracos. Em contato com a realidade sofrida do povo, Pedro claramente faz a sua opção pelos pobres e pela teologia da libertação. Pedro viveu sempre como um pobre. Roupa simples, casa simples, de portas sempre abertas. Usava chinelo de dedo, andava de bicicleta, canoa. Optou por um cotidiano franciscano, bem simples. Pedro, simplesmente Pedro. Era assim que gostava de ser chamado. Sua coerência cotidiana com o Evangelho podia ser vista a quilômetros de distância. Nem precisava abrir a boca,
Sua pessoa era evangélica na carne, e quando falava estremecia corações e mentes empedradas. Sua poesia era encantadora, mas também provocadora. Poesia que não só denunciava as injustiças, mas apresentava um outro mundo possível e necessário. Entregou sua vida inteiramente na defesa dos povos indígenas, camponeses e ribeirinhos. Pedro foi perseguido e sofreu várias ameaças de morte, mas foi fiel ao Evangelho até o fim. Sua espiritualidade encarnada não lhe permitia desvio religioso ou negociações em troca de poder. Pedro viveu do Evangelho de Jesus. Ele próprio se fez página viva do Evangelho. Faleceu em 8 de agosto de 2020. Dom Pedro Casaldáliga, presente na caminhada. Corre nas veias as dores da humanidade, mas brilha em meu peito a estrela da liberdade. Levanta, meu povo, Jesus é o Senhor da história. Meu canto é reflexo do sol desta nova aurora. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, que nós possamos de fato alimentar a esperança, esperançar. Assim o profeta Ezequiel nos ajuda. Acreditarmos que aquilo que parece sem vida pode voltar à vida. Aquele que morreu na cruz ressuscitou. Assim também nós podemos ressuscitar com Cristo, sair das situações de morte em que encontramos e passarmos para a situação de vida. Isso é esperançar. Esperançar é o tema do tempo da criação, que nós celebraremos de 1º de setembro a 4 de outubro. O tempo da criação é uma iniciativa mundial. Nós, em comunhão com tantos grupos espalhados pelo mundo inteiro, vivemos este tempo que o Papa Francisco nos convida a viver. Iniciando no dia 1º de setembro com o Dia Mundial de Oração pela Criação, terminando com a festa de São Francisco, nosso pai, padroeiro de todos aqueles que defendem a vida, que amam a natureza, os pobres, que lutam por uma sociedade melhor. Então nós vamos iniciar na próxima semana nossas reflexões sobre o tempo da criação, que tem como tema esperançar e agir com toda a criação. Que nós possamos vivenciar bem esse tempo, iluminados pelas profecias de Ezequiel, buscarmos cada vez mais vivermos intensamente a palavra de Deus, buscando a justiça, a paz, a fraternidade. Se você tem alguma música, alguma poesia que fala desse cuidado com a vida, cuidado com a natureza, cuidado com os irmãos, envie para nós uma canção, uma poesia de sua autoria, para que nós possamos, ao longo do tempo da criação, irmos partilhando aqui em nossas reflexões. E assim, convido a todos vocês para continuar conosco, terminando hoje o livro do profeta Ezequiel, que possamos começar na próxima segunda-feira um novo tempo, o tempo da criação. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Senhor da messe, pastor do rebanho, que o teu chamado possamos ouvir, que o teu Espírito Santo nos faça bons operários fiéis em te servir. Senhor da messe, pastor do rebanho, que o teu chamado possamos ouvir,
que o teu Espírito